Matias Rojas no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que há de verdade nessas especulações e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do Tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? Gabriel Neves ainda é jogador do São Paulo, lembrando que o Crespo gosta muito dele. Tenho quase toda certeza que ele acabou ficando com um contrato, porque só para lembrar, quando o Gabriel Neves veio para o São Paulo, ele meio que alugou o contrato dele para o São Paulo. E aí o São Paulo tinha uma dívida com ele e acabou cedendo o jogador, então ele virou um jogador livre, tá? Ele até vai para o Independente emprestado, mas quando se muda para o Estudiantes no ano passado, já era um jogador livre. Temporada atual pelo Estudiantes de 23 jogos, 2 gols e 2 assistências. Dos 23 jogos, o Gabriel Neves foi titular em 20. Foi reserva só em 3, tá? Presidente do clube tem salário? Depende, Valmir, depende do clube. São poucos os clubes no Brasil cujos presidentes têm salário. No Bahia tem salário, no Fortaleza tem salário, no Bahia tem, no São Paulo tem salário, mas, cara, não são valores estratosféricos. Por exemplo, o Júlio Casares, que ganhava na Record cerca de R$200 mil por mês, ele era diretor comercial da rede. O Júlio Casares hoje no São Paulo ganha na casa dos R$32 mil mensais, tá? Lucas Rosa, lateral do Ajax, pode voltar a rodar do São Paulo? Considerando que quase não joga lá, acho que poderia vir por empréstimo. Guilherme, deixa eu trazer uma percepção minha a partir das conversas com o pessoal do São Paulo. Carabali, Advíncula, Fabrício Bustos, todos esses nomes foram pedidos pelo Hernan Crespo. O Crespo quer mais um lateral. São Paulo não está com nenhuma vontade de trazer outro lateral. Então tá rolando, não dá para dizer uma queda de braço, mas tem essa divergência, né? E o São Paulo, imagino eu, que só vai contratar alguém se for de graça. O Carabali, por exemplo, lateral direito de 27 anos de idade, que pertence ao Barcelona de Guayaquil. O Crespo indicou, o São Paulo foi consultar se rolaria um empréstimo. O pessoal do Barcelona disse que claro que não. Diante desse cenário, o São Paulo, obrigado, não tem mais negociação, tá? São Paulo alega que não tem capacidade hoje para fazer um investimento, qualquer investimento com reforço. São Paulo passa por muitas dificuldades financeiras, o caso é gravíssimo, beleza? Boa noite, Nicola. O São Paulo vai trazer mais alguém, algum ponto além do Tapia? A ideia é essa, a ideia era trazer 2 jogadores, o Tapia chega praticamente de graça, busca-se ainda mais um. Quinteiros do América, de Cali ou Matias Rojas do River, podem pintar no São Paulo? O Quinteiro tem negociações avançadas para jogar no próprio River Plate. O Matias Rojas está completamente fora dos planos do
eu ia falar Inter Miami, porque ele passou pelo Inter Miami, mas na verdade ele está no River Plate, mas não faz parte dos planos. Essa pergunta eu já tinha feito outro dia para um dirigente do São Paulo, tá? Esse Tapia não é ponto, o São Paulo vai atrás de um. Breno, o São Paulo está contratando o Tapia imaginando que ele possa jogar também como ponta. O falso 9, um segundo atacante ou um ponta. Ele não é um driblador nato, aquele cara da velocidade como o São Paulo busca, mas o São Paulo desde o princípio tinha a ideia de trazer 2 jogadores para o lado de campo, tá bom? Bora responder agora se Carabali, lateral direito de 27 anos de idade, equatoriano, pode pintar como reforço no São Paulo, nome indicado por Hernan Crespo. O argentino quer muito a contratação de um lateral direito, ele entende que só o Cédric Soares para o restante da temporada não será suficiente. São Paulo fez uma consulta ao Barcelona de Guayaquil para entender as condições de negócio e para perguntar se o Barcelona toparia um empréstimo até o fim da temporada. A resposta foi não. O Carabali é titular absoluto do Barcelona e só sai mediante proposta em definitivo. O negócio dessa maneira foi descartado. Não existem mais tratativas entre os clubes. Carabali, que foi revelado no Deportivo Cuenca, passou pelo Emelec e chegou ao Barcelona, onde é titular absoluto, 25 jogos, 2 gols e 3 assistências. Hoje ele está avaliado em mais ou menos 700 mil euros, mas seria necessário um investimento um pouco maior. Ainda sobre o São Paulo, contar que Gonzalo Tapia está bem perto de virar reforço do São Paulo, a tendência de um empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador em definitivo, também já sabe as condições. Há inclusive nesse empréstimo a obrigação de compra caso o atacante, chileno de 23 anos de idade, dispute 50% ou mais dos jogos, e para efeito de contabilidade só contam as partidas em que ele tiver disputado pelo menos 45 minutos. Se essa meta for batida, o tricolor é obrigado a comprá-lo do River Plate por $2 milhões. A saideira do tricolor, o São Paulo confirmou, enfim, a venda de Matheus Alves ao CSKA, operação de 6 milhões de euros ou 39 milhões de reais. Só que o São Paulo só detinha 85% dos direitos econômicos, então vão sobrar para o São Paulo, nesse negócio, 33 milhões de reais. Boa noite, Nicola. Explica aí como é que funcionam os critérios para participar do Super Mundial de Clubes. Erivan, são 6 vagas para equipes sul-americanas, 12 para equipes europeias, enfim, essa divisão já existe. E o critério para participar do Super Mundial o critério estabelecido pela Conmebol para os times da América do Sul é ser campeão da Libertadores. Então, nos próximos 4 anos, aqueles times que vencerem a Libertadores terão garantida a vaga no próximo Mundial. Aí você fala, não, Nicola, mas se são 6 vagas e só tem 4 campeões nesse período de 4 anos, como é que se completam as outras 2 vagas? Essas vagas são completadas através de um ranking. E é importante lembrar que para não ter somente clubes de um país, ou para evitar uma hegemonia de um país, a Conmebol estabeleceu que se você já tiver pelo menos 2 clubes de um país classificados via títulos, esses clubes não podem estar no ranking, não podem se classificar via ranking. Então foi por isso que a gente teve Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, os últimos 4 campeões de Libertadores, além de Boca e River Plate, que eram os times não brasileiros com o melhor ranking, com a melhor posição no ranking. Nicola, e o ranking, como é que funciona? Esse ranking funciona de acordo com o desempenho dos times na Libertadores da América. Seu time participou da Libertadores, não conseguiu ser campeão, mas foi até uma semifinal, foi até uma final, ele vai pontuando, ele vai garantindo pontos. O ranking do Atlético Mineiro era bem bom. Por ranking, o Galo teria participado desse Mundial que aconteceu nos Estados Unidos. Só que o Galo, entre aspas, foi prejudicado pelo fato de 4 brasileiros já estarem garantidos, tá bom? Como é que tá o São Paulo aí? Pergunta o Antônio Souza. Nos preparativos para a reestreia de Hernan Crespo, o jogo está marcado para sábado. Vocês sabem que o Crespo já teve seu nome registrado no BID, né? Lucas Moura e Ferreirinha treinaram com o restante do elenco e devem ficar à disposição. O São Paulo está muito próximo de anunciar a contratação do Gonzalo Tapia, tá? O Wallace Isidro, quando o Gonzalo Tapia chega ao Brasil para exames médicos? Vamos tentar descobrir essa parada? Boa noite. Já tem ideia de quando o Tapia chega ao Brasil? Tapia é um jogador, chega ao Brasil. Tapia é um jogador de 23 anos de idade, chileno, que foi muito bem com a camisa da Católica. Na mudança para o River Plate, de 24 para 25, a coisa não avançou, não fluiu. Ele tem só 7 jogos por lá, nenhum gol e nenhuma assistência. E aí tem um detalhe importante, a Federação Argentina de Futebol
permite que você tenha no máximo 6 estrangeiros por time e relacione 5 por jogo. Então o TAP acabou perdendo espaço também por conta dessa questão dos estrangeiros, tá? Isso foi um facilitador. O Tapia foi o primeiro a aceitar a proposta do São Paulo, depois São Paulo e River passaram a negociar. A informação que eu tenho é de um empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Ó, chegou uma mensagem de resposta aqui, ó. Eu perguntei se já, para uma pessoa do São Paulo, se já tem ideia de quando é que o Tapia chega ao Brasil. Estamos trabalhando, mas ainda faltam alguns pequenos ajustes. Se concluirmos, virá rapidamente. Eu cheguei a ler antes dessa resposta, de alguma matéria que eu não lembro de quem, que a ideia do São Paulo era ter o Tapia já no final de semana, não para jogar contra o Flamengo no sábado, mas para iniciar a preparação. Então aqui, ó, vou repetir, ó. Você já tem ideia de quando é que o Tapia chega ao Brasil? Estamos trabalhando, mas ainda faltam alguns ajustes. Se concluirmos, alguns pequenos ajustes. Se concluirmos, virá rapidamente. Se Tapia já é jogador do São Paulo, detalhes sinais separam o acordo. A tendência é que o São Paulo pegue o jogador por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. A opção, ou melhor, a obrigação de compra deve girar na casa dos $2 milhões e será ativada se ele disputar pelo menos 50% dos jogos. E aí, para efeito de contabilidade, conta um jogo desde que ele dispute pelo menos 45 minutos em campo, tá? Mano, como é que foi o acordo entre o São Paulo e o Zubeldia? Não foi fechado o acordo ainda, tá, Erivan? Ainda não há acerto entre as partes. A verdade é que quando o São Paulo divulgou que a saída dele foi em comum acordo, o tempo veio a desmentir essa história, porque São Paulo e Zubeldia seguem tentando chegar a um acerto para a rescisão do contrato. Nicola, mas como é que o Crespo teve o contrato registrado? Há uma permissão da CBF para casos como esse, tá bom? E o reforço que a Superbet prometeu para o São Paulo vem. Wellington, todas as pessoas do São Paulo com quem eu converso asseguram que não há nenhum super reforço para chegar. Nenhum mais reforço com a ajuda da patrocinadora. A patrocinadora já aumentou consideravelmente suas receitas para o São Paulo. O contrato saiu de 52 para 78 milhões de reais por ano e vai ter reajustes nos próximos anos. Hoje, inclusive, o CT do São Paulo passou a ser chamado de Super CT, numa alusão à Superbet. Isso também fazia parte desse acordo novo. O São Paulo assegura que não tem nenhum dinheiro previsto para ser recebido ou salários pagos de algum jogador, tá? Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. E detalhe, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para geral, até o próximo vídeo. Não segue para mais, até isso aí mesmo. Fui!